Sua ligação é muito importante para nós. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Obrigada. Por favor, aguarde. Estamos direcionando a sua ligação. Você já será atendido. Agradecemos a sua ligação. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Sua ligação é muito importante para nós. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Obrigada. Por favor, aguarde. Estamos direcionando a sua ligação. Você já será atendido. Agradecemos a sua ligação. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Oi, gente! Pronto. Aí veio do FIARP que pode ser útil. Ai, hoje nós vamos falar sobre um assunto também de utilidade pública, pessoas. Ai, estou tão ansioso. Deixa eu guardar as coisas aqui. Não me liguem, tá bom? Que agora estou ocupado. Tinha gente me ligando. Agora não posso atender. Mas vamos lá. Bom, mais uma vez estamos aqui. Boa noite a todos vocês que vieram, vocês que voltaram. Hoje a coisa está um pouco diferente, tem um pouco mais de cabelo aqui, mas tudo bem. Fiarpinho lindo, cada vez inovando no seu visual. Bom, então vamos lá.
Hoje a gente vai falar sobre direito do consumidor em compras online. E o nosso convidado é o advogado Ricardo. Vou chamar o Ricardo já, para a gente já começar os nossos trabalhos, para ficar tudo bem. E a gente falar. Vamos lá. Ricardo, você já está aí, que eu já vi você. Oi, Ricardo Souza Rocha. Ele aqui mesmo, adicionar. Hoje estávamos com uma instabilidade na internet, mas eu espero que isso não nos atrapalhe hoje, agora, nesse momento. Vamos tentando. Aguardando o Ricardo de Souza Rocha. Deixa eu ver aqui se os meus dados estão todos... Tá tudo bem? Olha! Parece que ele está entrando. Não tem problema se demorar, não. A gente vai lixando a unha aqui, esperando. Deixa eu ver de novo aqui se eu tô nos dados certos. Espera aí, gente. A coisa aqui tá complicada. Deixa eu desativar. Vamos tentar mais uma vez. Hoje a coisa não estava acontecendo, tá? Ai, meu Deus. Vamos tentar mais uma vez. Ricardo. Não consigo. Ai, meu Deus do céu. Normal, né, gente? Quem não está acostumado a esperar quando se fala de direito do consumidor? Vamos aqui, vamos tentar mais uma vez. Ricardo de Souza. Ricardo. Aqui ele de novo. Vamos lá. Adicionar. Vamos ver se a gente consegue. Olha, agora sim, agora estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você me ouve também? Estou ouvindo agora. Então agora podemos começar a conversar, não é mesmo? Sim, sim. Nós estamos com um probleminha de conexão, mas tudo bem. Tá tudo tranquilo. Vai dar certo. Bom, é o seguinte, antes de você se apresentar, eu queria dizer para as pessoas que estão aqui nos vendo que você também é um tupaciguarense ilustre, não é mesmo? Porque a nossa ALV do Fiarpos tem recebido tupaciguarenses que têm feito trabalhos relevantes, mas que não estão mais morando na cidade de Tupaciguara. E agora eu queria que você se apresentasse. Diga para as pessoas quem é você no mundo da margarina. Primeiro eu queria dizer que assim, é um prazer estar aqui com você, né? E te agradecer pelo convite. Agradecer pelo tupaciguarense ilustre, porque eu sou realmente um tupaciguarense, mas o ilustre fica por sua conta. E então, meu nome é Ricardo de Souza Rocha, eu sou advogado. E eu estou aqui para a gente falar sobre o direito no consumidor nas compras online. Sim. Bom, e aí o seguinte, o que motivou a gente a falar sobre esse assunto? Na verdade, todos os outros assuntos têm essa motivação de estarmos em período de pandemia, né? Estarmos nos períodos de distanciamento social, porque a minha amiga psicóloga disse que não é isolamento, é distanciamento. E aí o seguinte... Eu fiz uma enquete lá no story do Instagram, nesse Instagram, perguntando se as pessoas fazem muitas compras online. A gente teve mais ou menos um empate. 50% das pessoas que responderam a pesquisa disseram que sim, 50% disseram que não. E aí eu também fiz uma outra pergunta. Se quem já comprou teve algum problema com relação a direitos e adversidades que aconteceram nessas compras. E aí 65% das pessoas que compram tiveram problemas. Bom, então a gente tem uma coisa que estamos no distanciamento social, não temos nada que fazer, temos dinheiro na conta, a gente vai para a internet achar algum produtinho para comprar, e esses produtinhos... Aquele bichinho talvez... que coça, né? Isso, aqueles R$100 que você não sabe onde você vai gastar, você quer comprar um tênis Nike por R$100, e aí você porque tênis Nike por R$100, enfim. Mas aí, então, a realidade é essa, a gente está comprando
porque a gente não está indo na loja, então a gente compra pela internet. E isso pode causar alguns probleminhas, não é mesmo? Mas então vamos lá. Com certeza. O que você diz para a gente sobre esses índices, esses aumentos das compras? Então, na verdade, Fiarco, assim, esse aumento de compras pela internet é uma tendência que os especialistas dizem, né, os especialistas que eu falo em economia, eles consideram um caminho sem volta. As pessoas tendem, né, com o maior acesso à internet, com a maior facilidade, né, das compras, elas tendem a perder esse medo, né, de comprar pela internet e passarem a comprar cada vez mais. O que a pandemia fez foi adiantar, acelerar esse processo. Eu estava dando uma pesquisada para essa live e aí eu tive acesso a um dado no site da UOL Economia, em que desde março, né, quando, né, nós passamos a vivenciar essa pandemia com o isolamento social, o aumento das compras pela internet foi de 29%. Se você analisar nesse contexto de pandemia, em que as economias, principalmente as grandes economias mundiais, vão ter uma queda e os economistas não sabem nem dimensionar ainda o tamanho, você vê que é um nicho de mercado muito promissor, né? E se você for analisar ainda esse número, né, isso falando em termos de Brasil, né? Esse crescimento de 29% foi só no Brasil. Durante esse período de pandemia, desse aumento aí de 29%, né, nas compras online, e de todo o volume de compras realizado, a maioria das pessoas, mais de 70% delas, pagaram suas compras com cartão de crédito. A principal forma de pagamento foi o cartão de crédito. Em segundo lugar, com 13%, o cartão de débito. E aí depois vem o boleto bancário com 12% e a transferência, né, o depósito em conta bancária, que representa 4% dessas formas de pagamento. E um outro número que eu achei muito interessante, você tem o hábito, Fiarco, de fazer compras pela internet? Ah, eu tenho. E aí, como eu tenho reservas, eu só sempre compro no boleto bancário. Eu vou lá, gero o boleto lá e pago. Nunca tive coragem de fazer o depósito em conta corrente, porque eu sempre acho que o depósito é um indício do golpe. Pode ser, pode ser. Mas nesse período de pandemia, 13% dos brasileiros fizeram a sua primeira compra online. 13% dos brasileiros descobriram o e-commerce durante a pandemia. É muita gente. É muita gente. E é verdade. E olha como... E assim, de uma certa maneira, a gente pode dizer que as pessoas então ficaram mais corajosas. Porque eu sinto que assim, quem já comprou pela internet não tem medo de comprar de novo. Mas quem nunca comprou fica assim, estranho aí, será que esse produto vai chegar? Será que essa empresa aí vai entregar? Então quer dizer que as pessoas ficaram corajosas na pandemia? Exatamente. Ai, na verdade, assim, é um misto de coragem e de impossibilidade, né? Porque, assim, tem gente que enfim, né, pode esperar, né, algumas necessidades podem esperar as lojas físicas reabrirem. Outras não. Outras, as pessoas se viram, né, isoladas, se viram impossibilitadas de fazer suas compras como normalmente faziam, e isso levou também a que elas tomassem coragem, né? Então, assim, eu posso te dizer que esse ato de coragem, né, ele foi, para muitos brasileiros, foi o primeiro deles. Mas antes do ato de coragem, que eu acho que ele só vai se concretizar quando você finaliza a compra, você tem que tomar uma série de cuidados antes para que essa compra não se torne o exemplo do tênis da Nike por R$100 que você citou. E a pessoa acaba se dando mal. Então, vou fazer uma pausa. Quando você diz assim, tem coisa que pode esperar, eu acho que talvez um dos grandes problemas que a gente encontre nessa relação da compra online é justamente a promoçãozinha. Ai, tá tão barato. Nossa, porque eu fui ali no calçados fulaninho de tal, esse tênis custa R$300, ele tá por 99.
Ai, tá tão barato. Uhum. Olha essa maquiagem, olha esse batom. Ai, nossa, olha esse produtinho que aqui a gente paga só o frete, né? Então é aí que mora o perigo, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Uma das dicas, uma das principais dicas de segurança que os especialistas, né, em segurança na internet dão é você pesquisar. E essa pesquisa, ela tende a, você tem que fazer essa pesquisa na própria internet. Porque existe uma diferença de preço não tão gritante, né, de 300 para 100, entre as lojas físicas e as lojas virtuais. Isso aí é comum. Até dentro dos mesmos grupos econômicos, existe uma diferença de preço entre o preço que é praticado numa loja física e o preço que é praticado pelo site. Porque para a empresa, vender pelo site é uma operação muito mais barata, porque ela não tem a despesa com o aluguel da loja, ela não tem a despesa com o vendedor, né? Então, assim, acaba se tornando mais barato. Então, o que os especialistas orientam é que você faça pesquisas em sites de referência. Quais são esses sites de referência? Esses sites são os sites mais conhecidos, né? Sites de compras que já estão no mercado há muito tempo. Alguns deles até com lojas físicas também, de grandes grupos econômicos. Eu não sei se eu posso citar alguns exemplos aqui para não fazer merchan, Ai, pode citar. mas, Pagam pra gente falar por exemplo, deles. você tem americanas.com, né, que tem também as lojas americanas, né? Você tem o Magalu, que é do Magazine Luiza, você tem o Ponto Frio, Casas Bahia, enfim, grandes sites que já estão no mercado, que fazem parte de grupos econômicos assim consolidados e têm credibilidade. Então, a primeira dica é você fazer essa pesquisa tanto para você comparar o preço a maior e o a menor. Por quê? Às vezes você viu uma TV que lê a sua mente, de tão assim, moderna que ela é, né? Uma TV super moderna e tal, você viu ela antes da pandemia e ela custava R$ 5.000 numa loja. Aí você vê essa mesma TV com essas mesmas especificações num site X que custa 5.500. Aí você vai falar assim, mas está uma pandemia, está tudo mais difícil, é só R$ 500 a mais, eu tô com aquela coceirinha de vontade de comprar, então vou comprar. Mas às vezes você vai num desses sites de referência e essa mesma TV, com as mesmas especificações, está sendo vendida por 3.900. Então, o que os especialistas orientam é que você faça essa pesquisa para que você saiba se você não está pagando a maior. Essa é a dica do preço a maior. E também existe a dica do preço a menor, que foi o exemplo que você mesmo citou, do tênis da Nike por R$ 100. Porque qualquer que seja a empresa, ela tem por objetivo principal o lucro. Então, a partir do momento que você vê essas promoções muito vantajosas, né? Aquela que o tênis que é R$ 300 está sendo vendido por 100. A TV que custa 3.900 e no site fraudes.com está sendo vendida por 1.000. Desconfie, porque essas empresas elas têm que ganhar, né? Todas elas, sejam Então, tem empresas uma outra físicas coisa. ou virtuais. Tem uma outra coisa também que eu acho que talvez é legal da gente pontuar. No caso do eletrodoméstico, do eletro, não. Mas, por exemplo, tênis, vestuário, tem muita réplica, né? Então, talvez o site anuncie o tênis da Nike por R$ 100 e te fala que é um tênis Nike original e você está comprando um tênis Nike réplica, uma réplica. E aí vai vir com acabamento ruim, vai vir com a cola ruim, que vai descolar, que vai isso, que vai tudo aquilo. Então, isso também a gente tem que ficar atento. Saber quais são os produtos possíveis de terem réplicas ou não. Inclusive, tem telefone celular réplica, né? Sim, verdade. É a pirataria, né? É onde essas empresas, esses sites conseguem oferecer preços tão mais vantajosos. E outra coisa também às vezes nem só a pirataria, às vezes existe a fraude mesmo, o golpe, né? Aquela empresa não vai te entregar o produto,
Se você paga, como a grande maioria das pessoas paga com cartão de crédito, você vai oferecer os dados do seu cartão para aquela empresa, para aquele site, e você pode ter uma dor de cabeça imensa. Não só pela não entrega do produto e a consequente cobrança na sua fatura, mas como também uma série de outros golpes que podem advir daquela relação ali. Então, é muito interessante que as pessoas tenham em mente que, mas eu vou perder tempo pesquisando. Não, você não vai perder tempo. Você vai economizar uma dor de cabeça, sabe? Porque hoje em dia as pessoas tendem a ser muito imediatistas, né? Eu vou entrar no site e tal. Eu não gosto. Eu não gosto de ficar pesquisando. Eu não pesquiso nem em loja física, eu vou ficar pesquisando na internet. Mas você fazer isso, às vezes, pode poupar grandes problemas no futuro. Sim. E aí, qual que é a dica que você dá, por exemplo, para a gente ter certeza de que aquele site é seguro? A primeira dica que você disse é das marcas que existem em lojas físicas. Mas aí eu fiquei pensando numa problematização. Tem loja, por exemplo, que não tem loja física. Que elas são só e-commerce. E aí, como que eu sei a reputação dessa loja? Como que eu pesquiso essa reputação? Então, na verdade, Fiarpo, existem sites hoje em dia que são específicos para reclamações. Então, assim, existem alguns sites, eu vou até citá-los aqui como exemplo, mas assim, são os mais conhecidos, alguns que eu tenho por hábito até utilizar no meu cotidiano, assim, seja para reclamar ou para pesquisar, mas são sites mais conhecidos que têm ali uma sistemática em que o consumidor, né, acessa esse site. Por exemplo, você comprou da empresa X, e aí você teve um problema com aquela empresa. Seja na entrega, seja na cobrança, seja numa fase posterior a tudo isso, né? Por exemplo, o produto deu um defeito, eles, enfim, não se recusaram a recolher. E você pode entrar num desses sites, abrir uma reclamação, você faz um cadastro, obviamente, mas aí você abre uma reclamação e esses sites vão entrar em contato com a empresa que você comprou, adquiriu o produto ou o serviço. E esses próprios sites concedem um prazo para que a empresa, enfim, se manifeste, responda a reclamação. E feito isso, esses próprios sites, eles informam lá qual a taxa de resposta daquela empresa. Então, assim, todas essas reclamações ficam registradas. Então, por exemplo, você entra lá e procura o site fraudes.com, né? Vamos supor que tem lá 100 mil reclamações contra aquele site. Obviamente, um site que pode vir a te dar problema. Aí, vamos supor que só tenha 10 reclamações contra aquele site, mas nenhuma foi respondida. Um problema também. É a mesma coisa. Porque se você tiver um problema, você vai entrar em contato e eles não vão dar a mínima para você. Então, a nossa abertura aqui da nossa live foi justamente sobre isso, atendimento, né? Eu tinha até escrito a palavrinha aqui, atendimento. E aí tem isso. A gente sabe que uma empresa... A música da Enya no fundo, que é prática em todo o telemarketing. O quê? O detalhe da música da Enya no fundo, que é prática em todo o telemarketing. A música da Enya é para deixar a pessoa calma, esperando. Né? Tem mais aqui um rebote aí. Tem alguém lá atrás fazendo a unha, tem alguém lá atrás arrumando o cabelo, comprando um cabelinho da China, porque olha a qualidade desse cabelo, gente, é da China. Então, aí a gente vê que o site, a empresa se preocupa com o seu cliente a partir desse atendimento, né? Porque não é só o vender, claro. Não é só, o site não tem que ser prático para você acessar e colocar os seus dados, não. Se você tiver um problema e uma dúvida, também tem que ter essa agilidade para te atender, para falar, olha, sim, já estamos resolvendo o seu problema, já estamos isso, estamos aquilo, né? Mas então, aí, o que acontece? Você falou de fazer cadastro, né? Para entrar no site lá do aqui, tem que fazer um cadastro, blá, 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 blá. E um dos grandes problemas que eu percebo nas pessoas, no medo de comprar pela internet, é justamente isso.
dados pessoais. Né? Colocar número de CPF, colocar número de telefone. Eu sempre erro um númerozinho do meu telefone. De propósito. Eu também. Vão ficar me ligando. Eles vão vender o meu Eu número coloco para um número que eu tinha nos telemarketing. anos 90, que nem existe mais. Não, credo. Aí eu sempre erro um número assim, porque sou displicente. Então, e aí, como que a gente toma cuidado com esse negócio dos dados pessoais na internet? Advogado? É uma dos principais cuidados que as pessoas devem ter. Por quê? É com o seu CPF que você vai parar no Serasa. Claro. Só que o que acontece? Você Não lembra a gente disso, não. O que acontece? Também é com o CPF que as pessoas fazem compras, que as pessoas contratam serviços. E é uma sequência ali de 11 dígitos que nos diferem uns dos outros aqui no Brasil. Então, assim, é o seu principal documento. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado para quem elas estão fornecendo, porque hoje em dia também, Viapa, a gente não pode esquecer que além das compras via site, existem compras via WhatsApp. As pessoas estão comprando muito pelo WhatsApp. E, às vezes, passando seus dados para gente que elas nunca viram. Então, isso é muito perigoso. Por quê? Não só pelas eventuais desdobramentos econômicos que aquilo pode ter, porque, por exemplo, se o seu CPF, os seus dados, telefone, nome completo, nome de mãe, pai, RG, vai parar na mão de alguém mal intencionado, aquela pessoa pode, desde adquirir um plano de internet no seu nome, até abrir uma empresa, né? Existem pessoas que estão aí, estelionatários, que são craques nesse tipo de coisa. E, obviamente, também a gente tem que tomar muito cuidado com o fornecimento dessas informações, porque existe muito ainda, apesar de todas as histórias que a gente vê na televisão, que a gente vê na internet, o trote. As pessoas ligam para a mãe da gente, para a avó da gente, e aí falam, né, tem o número do seu celular, tem o nome do seu pai, da sua mãe, tem todos os seus dados ali, fica muito mais fácil elas aplicarem um golpe. Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam para quem elas estão fornecendo os seus dados. Seja num site da internet, seja numa compra via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, porque hoje em dia todas essas redes sociais também estão sendo utilizadas como forma de compra e venda. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Primeiramente, né, é uma dica assim, também muito importante para quem está comprando no site. O site, dependendo do próprio site, dependendo da estrutura dele, ele tem uma informação que geralmente fica no rodapé, informando que aquele site é um site seguro. Né? É uma certificação que eles têm que informa que aquele site é seguro. E quando o próprio site não fornece essa informação, o navegador que você utiliza, Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla, eles têm um cadeadinho, né, que está lá fechado, ou eles têm lá a informação mesmo, antes do endereço que você digita, vai estar lá, site seguro. O que essa informação quer dizer? Que aquele site trabalha com criptografia, que aquele site investe em tecnologia de segurança para que outras pessoas não tenham acesso aos dados dos seus clientes. Então, é muito importante que as pessoas observem isso. Eu sei que, às vezes, principalmente para quem já está mais habituado a fazer essas compras pela internet, às vezes as pessoas se esquecem daquilo. Às vezes as pessoas deixam de ver aquilo porque faz o automático. Já estou acostumado. Eu acesso tanto esse site. E às vezes você está acessando um site que foi espelhado. Um hacker espelhou aquele site que você está habituado a entrar diariamente, comprar diariamente, e vai pegar todos os seus dados e vai fazer, sabe-se lá Deus o que com eles. Então é importante que as pessoas tenham isso e verifiquem isso em todas as suas transações na internet. Bom, sim, aí você falou sobre a fraude, né? Sobre aquilo que engana a gente. O site
que é espelhado. Eu já percebi isso, por exemplo, no Instagram. No Instagram acontece isso, de repente você olhar a marquinha do site, por exemplo, parece a marquinha de uma empresa. Eles utilizam, por exemplo, eu já vi uma vez que era aquele bonequinho das Casas Bahia, que era aquele baianinho, sabe? Com aquele chapéuzinho de couro. Aham. E aí você olha e você fala, olha, Casas Bahia, quando você clica, você é direcionado para um outro site que tem as mesmas cores, que tem um nome diferente, que utiliza uma imagem que é parecida com aquele das Casas Bahia, mas não é as Casas Bahia, né? Sim. E aí tem uma outra coisa também, que acontece muito. Por que eu digo que eu sempre erro o meu número de telefone? Porque telemarketing. Nossa, telemarketing é um inferno na vida do ser humano. Mas aí tem o telemarketing sério e tem aquele telemarketing que é o fraudulento, né? Que te liga para oferecer alguma coisa, um cupom de desconto para você comprar em tal lugar. E olha, você foi sorteado, você foi isso, você foi aquilo, precisamos do seu CPF, blá, 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 blá. E tem gente que fica doido com o cupom de desconto, vai lá e pá, passa o número. Outro cupom de desconto que a gente recebe também, no e-mail. Você recebe um cupom de desconto lá, você ganhou 70% de desconto para pagar a sua dívida no Serasa. Aí você fala, nossa, R$70 do Serasa, 70% de desconto, eu vou pagar só 300? Nossa, eu vou entrar aqui agora. Pá! Chega lá, não tem nada a ver com o Serasa, não tem nada a ver. É uma fraude também. Como que a gente se previne com dessas fraudes, nesses cupons de desconto que seduzem a gente, que fala, olha, oportunidade de você sair do vermelho, oportunidade de você comprar o seu fogão d'água bom novo. Então, Fia, basicamente com os mesmos cuidados que a gente tem que ter em relação às ofertas milagrosas. Eu recebo muita ligação de uma operadora aí de internet aqui da região que fala justamente isso. Ah, você foi sorteado para ter uma instalação de internet e papapá. Tudo mentira. Estão te oferecendo um produto. É telemarketing puro e simples. Não teve cupom de desconto nenhum. E esses cupons de desconto, as pessoas têm que ter muito, muito cuidado, assim, quando eles vêm, principalmente de um lugar que você nunca acessou, de uma empresa que você não conhece, porque aqueles cupons de desconto, eles podem esconder justamente isso. Às vezes, não só o telemarketing disfarçado, mas eles podem esconder algum pessoa que está ali para pegar os seus dados. Então, muito cuidado com esses cupons de desconto que pedem os seus dados, que vêm sem você solicitar, que vêm de sites que você não tem cadastro, porque provavelmente trata-se de uma fraude. Você vai fornecer os seus dados e vai facilitar a vida de um farsante para atuar no seu nome. Entendi. Bom, você falou sobre os sites de verificação de idoneidade das empresas e os sites para a gente reclamar quando a gente está sendo lesado, quando a gente está sendo enganado, ou quando a gente caiu num golpe desse, ou a gente está sendo enganado por uma empresa, ou a empresa não está cumprindo aquilo que ela prometeu na compra. Que sites que a gente faz reclamação? Na verdade, assim, é interessante, são 4 sites os mais conhecidos. Um é o www.idec, ID de dado, E de escola, C de casa, idec.org.br. É um desses sites em que você pode entrar, fazer a sua reclamação, deixá-la lá registrada. O outro site, ele é até mantido acho que até pelo governo federal, que é o www.consumidor.gov.br, que também tem essa mesma sistemática. Você entra, faz uma reclamação, a empresa vai ser notificada daquela reclamação. Tem o Proteste, né? O Proteste é muito conhecido assim, por verificação de pesagem, né? Enfim, uma coisa mais ligada a um Inmetro, mas que também tem essa aba lá de reclamação, que é o proteste.org.br. E tem o Reclame Aqui, que é o que eu mais utilizo, que é esse que eu tenho mais, enfim, sou mais habituado com ele. Já fiz reclamações de algumas empresas, e aí fica lá tudo registrado. As reclamações, a quantidade de resposta.
hoje mesmo, né, fazendo algumas pesquisas para o papo que a gente ia ter agora à noite, eu entrei lá e tinha lá o ranking de empresas com maior número de respostas. E a primeira delas era uma empresa que, na verdade, é um aplicativo de celular de pedir comida. Então, assim, você vê que são inúmeras as possibilidades de compra e venda e também são inúmeras as possibilidades de reclamação. Então, o Reclame Aqui eu acho muito fácil de trabalhar e é reclameaqui.com.br. Ele é o que eu mais utilizo assim, para pesquisa e, eventualmente, para reclamação também. Esse que você disse aí, esse site de comida aí, ele está dentro do ranking da empresa que mais responde às reclamações, é isso? A mais responde às reclamações. Que é aquilo que a gente estava falando. Porque, às vezes, assim, você vai lá, a empresa tem poucas reclamações, mas ela não responde. Então, é a mesma coisa que nada, né? E esse site, esse aplicativo, na verdade, ele estava no ranking lá em primeiro lugar como a empresa que mais respondeu durante a semana. Porque ele foi acionado e ele deu um posicionamento para o cliente. Se ele resolveu, aí é uma análise caso a caso. Mas ele deu um retorno. Em alguns casos, né, às vezes a empresa não consegue mesmo resolver. O atendimento... Mas ela pelo menos demonstra que tem um cuidado com o cliente. O atendimento é isso, pelo menos você tem o cuidado. Agora, se resolveu, se o cliente ficou satisfeito, se não ficou, só o fato de você entrar em contato e tentar resolver, já te coloca no ranking de uma empresa que está minimamente séria pensando no seu consumidor, né? Com certeza, com certeza. Bom, então é o seguinte, já são 21h37, agora a gente já vai mudar um pouquinho de assunto, e agora a gente vai para questões mais específicas. Agora a gente vai falar de fato sobre os direitos do consumidor. Tem algumas perguntas que você vai responder porque eu vou fazer para você e outras pessoas lá, os nossos seguidores do nosso Fiarp.Salves mandaram. E aí a Nájila comentou assim, ó, uma espectadora, comentou assim, nossa, está difícil de acreditar. Aí o que eu tenho para dizer é o seguinte, não sei se você concorda. A gente precisa acreditar naquilo que é plausível. Né? Quando você vê uma promoção que você fala, bom, pode ser, né? Foi o quê? Um desconto de 10%, de 20%, blá, blá, blá. Agora, quando você vê uma coisa mirabolante demais, quando você vê uma coisa que promete consertar tudo, e você pode saber que depois vai dar muito mais merda, né? Vide as eleições do nosso país. Né? A promessa era de consertar, e agora? Tá dando merda aí até hoje. Você pode desconfiar. Minha avó dizia o seguinte, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Na verdade, eu acho que a palavra principal, Fiar, é bom senso. É você se colocar no lugar do outro. Né? Eu acho que isso vale para inúmeras situações na vida da gente. Mas você, se tivesse uma empresa, você conseguiria vender a sua mercadoria obtendo lucro com ela abaixo do custo? Dificilmente. Então, alguma coisa tem por trás ali. Se a empresa custa, se a mercadoria custa para a empresa R$100, ela vai vender ela a 50, ela está pagando para você comprar, então está errado. Então, assim, as pessoas têm que ter bom senso, as pessoas têm que ter, e tem que ter um pouquinho como que eu vou te dizer, de paciência, às vezes, para fazer essas pesquisas que nós estamos sugerindo aqui, que é muito importante. Ou malícia também, né? Verdade. Que a malícia também já funciona. Bom, aí é o seguinte, ó. Lá na nossa interação no Story, algumas pessoas disseram assim, comprei, o produto não chegou. Ou então, comprei, demorou chegar, quando chegou, chegou estragado. Aí um outro disse assim, que comprou um produto um pouco antes de começar esse período de pandemia, aí a loja fechou, e aí a loja não entregou o produto e nem devolveu o dinheiro, né? E aí o outro disse assim, que demorou chegar, quando chegou veio o produto errado. Teve uma outra pessoa que disse, o site era falso. A gente falou sobre isso. E aí a outra disse, era um golpe. Aí o outro disse assim, ó, site chinês, comprei, já tem 8 meses e até hoje não chegou. E aí o seguinte, nessas situações,
nessas situações. Tem mais duas perguntas também. Mas nessas situações, quais são os nossos direitos? Agora vamos começar a falar sobre os nossos direitos quando a gente se sente lesado nessas situações. Uma pessoa perguntou assim, ó. Quanto tempo posso reaver uma compra online? Você entendeu essa pergunta? Não, você pode repetir, por favor? Quanto tempo tempo o quê? eu posso reaver uma compra online? Eu não entendi esse termo reaver. Será que a pessoa está aí que perguntou? Se ela tiver, ela vai se manifestar. Senão, a gente pula para a próxima. Na verdade, Fia, assim, você quer fazer a próxima ou eu já posso responder? Não, responda. Vamos aí. Então, na verdade, assim, eu não entendi também muito bem, mas o que acontece é o seguinte, outra dica também muito importante, são essas compras em sites internacionais. Mercadorias que vêm da China, que vêm dos Estados Unidos, você vai ter, se você comprar e você tiver problemas, você vai ter muito mais dor de cabeça para conseguir qualquer tipo de ressarcimento, qualquer tipo de prestação de serviço, né, prestação de assistência por parte dessas empresas. Por quê? Essas empresas estão localizadas fora do país. E aí, para você eventualmente ter que entrar na justiça contra essas empresas, é uma missão, assim, hercúlea, porque você vai ter que intimar uma empresa que está fora do Brasil. E, enfim, é outra legislação. Então, assim, dê preferência aos sites nacionais, para que você não tenha problemas. Eu estou te dizendo para você não comprar dos sites que vêm da China, por exemplo, aquela engenhoca que só o chinês produz. Não estou dizendo isso. Mas eu estou te dizendo que você está correndo esse risco. Esse risco, ele existe. Primeiro ponto. O segundo ponto, em relação a essa pergunta do prazo para reaver, eu não entendi muito bem a pergunta, mas existe um prazo, sim, né? Porque todas essas relações comerciais, né, de compra e venda, de mercadorias e produtos, elas estão sendo regidas pelo CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. E nas compras que não são presenciais, ou seja, nas compras pela internet, via site, WhatsApp, Facebook, Instagram, você tem um prazo de 7 dias a partir da entrega do produto ou serviço. Você tem um prazo de 7 dias de arrependimento. Ah, Então, tá. você pode simplesmente receber. Você foi lá, entrou no site, pegou o auxílio emergencial, você recebeu indevidamente, foi lá, sacou os R$ 600, falou assim, vou comprar. Aí, o que acontece? Vou comprar, foi lá, comprou, viu um sapato lindo, num site que vende roupas e sapatos. Nossa! Chegou, Um sapato de aí 600 chegou. reais. Eu não preciso do auxílio emergencial, não. Meu Deus, Uso de sapato de brincadeira, 600 por favor, reais. gente. Não me leve a mal, não. É só para descontrair. E aí, o que acontece, Thiago? A pessoa recebeu o sapato em casa e o sapato não é couro legítimo. Ou o sapato, a textura do couro não é a textura que parecia na internet. E quando você compra, você não está, enfim, tocando, você não está vendo ali, né, a olho nu, né, assim, não está na sua frente, ao vivo, fica mais difícil, né, você saber até mesmo a qualidade do produto. Então, se você recebe hoje na sua casa, você experimenta, aquilo não ficou bom, não gostou, não é do jeito que você queria, você pode acionar a empresa, você tem um prazo de 7 dias para se arrepender. Você aciona a empresa e fala, olha, não quero, não é do jeito que eu queria, não é do jeito que eu imaginei, e eu quero devolver. E aí Entendi. você tem esse direito, dentro desse prazo de 7 dias, obviamente, e em que você pode devolver a mercadoria sem ônus algum, sem qualquer custo, sendo restituído de tudo o que você pagou, inclusive o frete. Ah, eu ia fazer essa pergunta, inclusive o frete. Inclusive o frete. Então, aí a empresa, ela, lógico, né, cada empresa tem uma política interna, né, para esse tipo de situação. Ela pode te pedir um prazo aí para poder fazer essa restituição, porque em alguns casos envolvem operadoras de cartão de crédito, então existe aí, a gente tem que ter
em mente que um prazo razoável aí de até 10 dias eu acho viável, para ela te restituir, recolher a mercadoria, e se o pagamento for em dinheiro, ela te ressarcir. Se for em cartão de crédito, aquele valor ser estornado na sua fatura. Tá. E isso vale também para produto diferente do que a empresa prometeu? Por Vale exemplo, também para por exemplo, produto diferente. é, isso serve para casamento também? Aí eu já acho mais difícil. É, porque Depende, né? tem Vai que uma o pessoa casamento foi contraído aí. que quando você descobre que o marido não é aquilo que foi prometido, se você pode devolver. Você vai brigar com Santo Antônio nesse caso. Tá vendo? Tá na época, é agora. Direitos do Tá na consumidor época, agora é é agora, é. isso. E aí o seguinte, tá bom. Então, quando o produto é diferente do prometido, ou eu me arrependo, eu tenho 7 dias, certo? Exatamente. E se a entrega não Na foi realizada? verdade, e o produto, só fazer um adendozinho aqui. Às vezes o produto é diferente do prometido, você pode também acionar a empresa, o Código de Defesa do Consumidor prevê essa possibilidade de você acionar a empresa para que ela cumpra com aquilo que foi prometido. Isso também está previsto na legislação. Então, Você por tem 7 exemplo, a dias para empresa isso também. prometeu você... Oi? Você tem 7 dias para isso também. Na verdade, a partir do recebimento, esse prazo para o cumprimento, é interessante que você faça dentro dos 7 dias, por quê? Aí já é uma dicasinha. Porque se você vê que a empresa está fazendo corpo mole, que a empresa não está, enfim, querendo resolver o seu problema, que quais são as opções nesse caso? Você pode pedir que a empresa cumpra com o que foi prometido, e isso pode ser exigido até mesmo depois desse prazo de 7 dias, né? Por exemplo, a empresa, você comprou, adquiriu pela internet um pacote de dados de telefonia, né? Para a internet na sua casa, no seu celular. E aí, depois de passados os 7 dias, a internet começa a travar, a velocidade cai. Então, você pode exigir, mesmo passado esse período de 7 dias, né, que a empresa cumpra com aquilo que foi prometido. E aí você tem alternativas. Você pode exigir o cumprimento, né, vai depender do caso específico. Você pode exigir o cumprimento, você pode exigir o abatimento do preço, ou você pode exigir o seu dinheiro de volta. Isso também acontece, né? Mas o prazo de 7 dias é interessante, Fiarco, porque o prazo de 7 dias ele não possui qualquer condicionante. Você pode simplesmente se arrepender. Falar, não quero mais. Não, gastei o dinheiro que eu não podia. Gastei o dinheiro que eu esqueci que tinha uma conta para pagar. Eu quero meu dinheiro de volta. Pronto, me arrependi. Então, na verdade, assim, esse direito de arrependimento no prazo de 7 dias, ele é a grande vantagem para quem compra pela internet, porque esse prazo de 7 dias, ao contrário do que muita gente acredita, não existe para as lojas físicas. Então, por exemplo, se você vai lá na loja de roupa e compra uma roupa e você se arrepende da cor da roupa, a loja não tem obrigação de trocar. Ela Porque troca, você muitas viu a lojas, roupa, você tocou, você experimentou. justamente. Então, assim, muitas empresas até trocam tamanho, cor, mas é porque é uma política interna. A lei não obriga elas a fazerem isso. E essa é a vantagem de quem compra pela internet, né? Você pode simplesmente se arrepender e pedir o seu dinheiro de volta. Por exemplo, se eu comprei um produto que estava previsto para chegar hoje, por exemplo, o prazo limite era hoje, tipo assim, hoje, dia 3, hoje é dia 3? 2. Que dia que é hoje? Hoje é Ah, 2, dia 2. hoje é 2? Dia 2, Aí hoje, o prazo limite era até dia 2, não chegou. Eu posso ligar amanhã, por exemplo, e dizer que não quero mais? Tenho direito de fazer isso? Você pode, sim, mas a empresa ela também pode apresentar uma justificativa, né? E aí entra nessas alternativas que eu te falei. Porque a empresa, a partir do momento em que ela faz uma oferta a você, que ela publiciza aquela oferta, ou seja, que ela dá publicidade àquilo ali, ela tem que cumprir com o que ela prometeu.
Então, você pode exigir o cumprimento, você pode ligar amanhã e falar assim, olha, eu quero esse produto na minha casa em 24 horas. Ou eu quero esse produto na minha casa em 2 dias. Ou eu não quero o produto mais, não precisa entregar. Sabe? Ah, mas nós vamos entregar, o produto já saiu para entrega, teve um problema, a fronteira estava fechada por conta da pandemia e tudo mais. Existem justificativas plausíveis e existem aquelas que não são justificativas, né? E aí, Entendi. nesse caso, você pode também pedir a Bom, restituição. se o atendimento te der alguma justificativa, até porque se vier de carro pode ter furado pneu, pode ter acontecido alguma coisa na rodovia, né? Então, tudo isso. Então, acho que também é bom senso nesse caso. Mas o que está ficando muito aqui na minha cabeça, ô Ricardo, é o seguinte. Então, esses 7 dias são 7 dias cruciais. São 7 dias para você se arrepender, testar, ver se foi o produto que você comprou. Então, 7 dias para compra online é igual missa. Morreu, 7 dias para ir lá rezar 7 e... dias. Entendi. Rezou depois dos 7 dias, já foi pro inferno, não adianta mais. Ah, não, aí depois de 7 dias já estourou, já fedeu. É, entendi. Porque, Bom, na verdade, Fiarco, o que acontece que é interessante nesse prazo de 7 dias? Essa questão de não ter condição, né? Você não precisa apresentar um defeito ou algo que não foi conforme o prometido. Você pode simplesmente se arrepender e aí pedir a restituição. Isso aí é um fato. e é direito. E outra coisa também que é muito interessante é que as pessoas, às vezes, recebem produtos que são montáveis. Por exemplo, uma estante, um armário, uma cama, um guarda-roupa. E aí, sabe-se lá Deus por quê? Deixa para montar um mês depois. Sem desembalar, enfim, sem ver se está tudo ok. E se você deixa para montar, tem produtos, e eu conheço isso porque eu tenho família que tem empresa de móveis e tudo mais, tem produto que às vezes ele vem em perfeito estado, mas na hora da montagem, alguma coisa ali está errada, não dá a montagem. Então, se você deixa passar esse prazo, aí você perde o direito de arrependimento. E aí você entra no prazo de garantia, que aí já é outra história. Aí a empresa tem um prazo maior para poder te responder, que aí é de até 30 dias. Então, assim, é uma série de desvantagens você deixar esse prazo de 7 dias passar. Então, você recebeu a mercadoria hoje, você tem que pôr ela em funcionamento hoje. Você recebeu uma roupa hoje, você tem que usar ela hoje. Nem que seja para você sentar e ver ela ali ver do fiar. E você Entendeu? conhecer uma pessoinha bonitinha hoje, experimenta ela hoje, porque depois, se daí não encaixar, aí é o problema. Exatamente. Né? Então, assim, Exatamente. estamos fazendo uma intertextualidade aqui com relações matrimoniais, né? Então, assim, não precisa ficar com vergonha Já de experimentar. experimenta logo, que aí depois você pode devolver no início. Já abre o pacote, né? Já vê como é que é. Mas, enfim, vamos lá. E se tudo que eu tentar, tudo que der errado, e aí eu precisar entrar, por exemplo, com uma ação judicial contra essa empresa? O que é a ação judicial? O que a ação judicial assegura para mim? Primeira coisa, antes de você entrar com a ação judicial, você tem que ter provas de tudo que você vai alegar. Então, você tem que ter, por exemplo, o comprovante de pagamento, você tem que ter a nota fiscal da mercadoria, você tem que ter o protocolo, né? Que aí você ligou ou você acionou a empresa por e-mail, eles vão te dar um número de protocolo. Se eles não te derem, você tem que exigir esse número de protocolo, ou se for por e-mail, ou contato por WhatsApp, você printar, você imprimir. Porque se você, na eventualidade da empresa não resolver o seu problema, você tiver que entrar com uma ação judicial, você precisa provar tudo aquilo que você vai alegar. Todos os problemas que você enfrentou e a negativa da empresa em resolver o seu problema, ela tem que ser comprovada. Então, primeira coisa, guarde todos os documentos, né? Printe todas as telas, armazene todos os e-mails, até que você tenha certeza que o produto chegou, ele não está com defeito, que não se trata de um site ou de uma empresa fraudulenta, digamos assim, né? E
Feito isso, você tem toda essa comprovação, você pode, né, entrar na justiça pedindo, né, exigindo que a empresa cumpra com aquilo que foi prometido, né, ou não cumprindo, na impossibilidade de cumprimento. A pessoa tem o direito ao abatimento do preço, ela tem direito a um outro produto, né, enfim, ou serviço, se for o caso. Então, E ela também, nossa, dependendo do caso... Umas coisas. Por exemplo, tem um espertinho aqui, uma pessoinha, um fanfarrão, que ele sempre manda umas perguntinhas meio capciosas, assim. E aí, da perguntinha dele, eu vou fazer uma observação. A gente fala que brasileiro, né, é um povinho meio querendo tirar proveito das coisas, né? Do mesmo jeito que lá atrás do computador tem a empresa fraudulenta, tem aquela pessoa que fica procurando motivos para ganhar uma indenização ou outra, né? Um dinheirinho ali, um dinheirinho aqui. Na situação do direito do consumidor, tem alguma situação, por exemplo, que eu posso pedir uma indenização, além da devolução do meu dinheiro ou o cumprimento de alguma coisa, eu também consigo pedir uma indenização, por exemplo? A história aqui, ó. Comprei um sofá, demorou muito o sofá ser entregue, eu desisti da compra, e aí devolveram o dinheiro, mas aí se eu ficar todo ofendidinho, porque o meu sofazinho não chegou, porque era Natal, a minha vozinha sentou no chão porque não tinha sofazinho para ela, meu Deus, ai, que empresa sacana, fez uma sacanagem comigo, quero uma indenização. Cabe? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, pedir a gente pode pedir tudo, se a gente vai levar já é outra história. Existe sim a possibilidade, quando você tem um abalo moral ou psicológico em razão daquela situação, né, ali, que a princípio seria só comercial, se de certa forma você se sente lesado moralmente, você pode sim pedir uma indenização por dano moral. E existem casos realmente que as empresas são condenadas, porque existem casos muito específicos, às vezes, assim, nesse caso em específico do sofá, porque a vozinha sentou, não sei se seria. Mas existem casos em que as compras eram para determinado período, era para uma festa, era para um aniversário, era para um casamento, e aí não chegou. E aí você está ali no dia do evento, sem aquilo que estava programado para chegar 2 semanas antes. Então, assim, existem sim situações em que a pessoa pode, além de se ver ressarcida pelo dano material, né, da compra, né, ou do serviço, ela também pode ser indenizada moralmente. Isso é possível sim. Isso é analisado caso a caso. Não estou dizendo também, quem mandou a pergunta aqui, tá? Não estou dizendo também que é o caso dessa pessoa, né? Que a pessoa quer ser espertinha. Não, mas é porque a gente sabe que tem isso também. Tem gente que traz aí uma ideia de que vou desfazer, porque depois eu ganho uma indenização e aí babá. E a gente sabe que pode acontecer. Não estou dizendo que é o caso desse exemplo, mas é porque cabeça de palhaço você sabe como é que é, né? É uma oficina do teatro. Mas enfim, Ricardo, são 21 horas e 59 minutos. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre todos os temas que a gente tinha conversado previamente e pensado sobre, né? E eu tenho medo da nossa live ser derrubada e a gente não conseguir salvar. Você queria fazer alguma consideração em 3 segundos? Em 3 segundos? Muito obrigado. Não, eu só queria dizer isso para as pessoas ficarem atentas em relação a isso, a esses prazos, a essas dicas de segurança, principalmente. E, enfim, dizer que foi um prazer estar aqui com você, né? Te parabenizar por essas quintas-feiras tão agradáveis, né? Então, assim, edificantes. E é isso. Que bom. Obrigado, então, Ricardo, pela sua presença também. Vou finalizar aqui, né? Obrigado por você ter aceitado vir falar com a gente. Acho que foi bem esclarecedor. Foi sim, né? Que bom. Um beijo. Gente, vou finalizar. Faltam 20 segundos, tá? Vou finalizar com o Ricardo na tela aqui, porque vai ficar mais fácil. Faltam 20 segundos, 17, 16, 15. Obrigado por vocês terem vindo. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem uma surpresa. A gente vai conversar com uma palhaça. Beijo, gente!